Que Jesus nos abençoe, caríssimos irmãos. Hoje uma data tão especial no meio religioso, determina-se que hoje é aniversário do nosso mestre. E assim o fazemos da melhor maneira possível, nossas comemorações, nossas homenagens ao nosso querido guia, nosso modelo. E é sempre bom refletirmos o que nós fazemos do Mestre, não só, lógico, hoje, no dia de hoje, porque hoje considera-se uma grande comemoração ao redor do mundo, mas o que fazemos de Jesus no nosso dia a dia, como que comemoramos o nascimento e a vivência deste homem que mudou a humanidade, um marco no mundo, tão determinado como antes e depois o período do Cristo. Cabe-nos então, nesse dia de hoje, fazermos uma reflexão de como tratamos o Mestre no nosso dia a dia, pois enquanto está tudo bem, está tudo certo, dando tudo certo em nossas vidas, embora seja muito raro, mas acontece em alguns momentos, na grande maioria das vezes esquecemos completamente desse nome, Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, o nosso modelo e guia, porque quando está tudo bem, esquecemos de agradecer, esquecemos de rogar forças, sabedoria, porque numa aparência ilusória parece-nos que está tudo bem, mas a grande verdade é que necessitamos dessa luz do divino todos os instantes em nossas vidas. Porém, nós nos afastamos quando achamos que estamos bem, que estamos equilibrados, e nisso abrimos portas aos irmãos que gostariam que nós não vivenciássemos essas alegrias, esses momentos, de equilíbrio que passam em nossas vidas, porque todos temos. Então a vigilância, meus irmãos, é constante, e Emmanuel traz aqui nesse estudo o que nós fazemos do Mestre no nosso dia a dia, para que a gente possa levar esse sentimento do dia de hoje, inclusive ontem, a véspera, onde a grande maioria comemoram em seus lares, juntam-se as famílias e celebram o nascimento do Cristo. E será que nós damos continuidade a essa celebração no restante do ano? Ou é só na época do Natal? Então a lição de número 100 do livro Vinha de Luz, Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, trouxe essa reflexão para nós todos, refletirmos amanhã, ano que vem, sobre o que fazemos do Mestre, que é o título da lição de número 100. Que fazemos do Mestre, que é um estudo em cima do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 22,
nas palavras de Pilatos: que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Está no Evangelho de Mateus, meus irmãos. Então Emmanuel começa assim: nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Porque nós, é como eu disse, nós às vezes acordamos, quando acordamos bem, parece que a gente esquece de agradecer a mais um dia de vida, a poder com as próprias pernas, com as próprias forças, levantarmos da nossa cama, dirigirmos ao banheiro e fazendo as nossas primeiras higienes pessoais. Mas quantas vezes agradecemos a isso? Quantas vezes agradecemos ao Mestre e aos seus benfeitores por essas dádivas no dia a dia? Então hoje a gente acorda, ontem, hoje, 24, 25 de dezembro, com Cristo em nosso coração, nossos pensamentos, porque isso, porque é aniversário. Mas e ano que vem, a hora que as dificuldades começarem a nos bater à porta? E nos momentos bons, vamos, será, lembrar do Cristo? Do modelo, do guia, do nosso guia, da nossa luz que ilumina as caminhadas nas sombras em que nos envolvemos. Então, que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Onde que nós aplicamos os ensinamentos de Jesus, da hora que acordamos até o momento em que vamos repousar no nosso corpo? É essa a reflexão que Emmanuel nos traz aqui. Porque o Cristo, para nós, precisa ser vivenciado todos os instantes, não só nos momentos de alegria, ou só nos momentos de dificuldade, mas todos os momentos nós temos que fazer o Cristo viver por nós. Nós basearmos nossas atitudes, nossos pensamentos, sempre voltados ao exemplo do Mestre. Aqui ele diz: os ociosos tentam convertê-lo em um oráculo que lhe satisfaça as aspirações do menor esforço. É aquela pessoa que ela é cristã por conveniência. O eterno, a gente fala, o eterno pedinte, mas é o pedinte que não age. Ele pede, mas ele prossegue sentado na cadeira de braços cruzados, achando que o Mestre, pelo seu poder divino, tem a obrigação de resolver os nossos problemas. Então vamos lá, a gente senta, questiona: Jesus, afasta de mim esse cálice, resolve meus problemas. Então, por quê? A ociosidade, esquecendo de fazer a nossa parte. Rogar é errado? Não, não é errado rogar auxílio ao Altíssimo. O errado é nós não fazemos a nossa parte, porque tudo tem a balança, tem os dois pesos e as duas medidas, e nós temos que fazer a nossa parte. De que vale rogar o auxílio do divino se nós chegamos lá, no nosso momento de fazer a nossa parte, a gente continua sentado esperando que o Mestre, pela sua divindade, também vai fazer a nossa parte no acordo. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. As pessoas às vezes montam um altar divino, lindo e maravilhoso dentro das suas casas, coloca ali a Bíblia aberta, toda naquele salmo tal,
com aquelas estátuas e as imagens. Lindo, maior respeito, eu acho lindo, maravilhoso. Só que, quando a gente faz isso, para adorar, em sinal de respeito, de amor, é uma coisa, mas fazemos ali, colocando como um adorno em nossas casas, um altar desse, para mostrar para os outros o quanto somos cristãos, e não nos damos nem o trabalho de ler uma página sequer da Bíblia, do Evangelho. É só pura vaidade. Se trata vaidade, não se trata uma crença, não se trata que estamos seguindo, que estamos sendo cristãos da maneira correta, porque temos um grande santuário dentro do nosso lar, nossa casa, ou até mesmo dentro do nosso centro religioso. Não é assim. É a vaidade, meus irmãos, só para suprir o próprio ego de que eu estou fazendo, eu estou louvando. De que adianta louvar com a boca, mas não com as ações, com os pensamentos? Então, o que fazemos do Mestre? Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos devarios a que se entregam, a distância do trabalho digno. Nós todos já ouvimos falar disso. Você perde perdão, aceita que você está perdoado e você está salvo. Quem nunca ouviu isso? Né? Mas é insensatez, como diz o próprio Emmanuel aqui. Por quê? Nós temos que trabalhar e resgatar tudo aquilo que fizemos de errado. Podemos rogar perdão a Deus, a Jesus e a todos os benfeitores, claro, mas isso não vai nos tirar o compromisso de resgatar as nossas faltas. Isso não irá resolver as nossas faltas. Então, é uma grande falta de insensatez, né, que fala, porque gera falsidade. Que eu faço uma coisa errada, depois eu vou lá, eu me ajoelho, eu rezo fervorosamente, pedindo a Deus que me perdoe, e que eu não sabia que eu estava fazendo e tudo mais. Aí passa uma semana, eu cometo o mesmo erro. A gente esquece que Jesus, Deus e até mesmo os próprios benfeitores, eles muitas das vezes não precisam nem nos perdoar, porque eles não se ofendem com as nossas faltas, nossos desvarios. Nós é que nos incomodamos, e nessa ilusão de pedir perdão a eles, nós achamos que estamos perdoados, e sabemos que não é assim que funciona, né? Cada um tem que acertar a cada dívida convertida, principalmente aquelas em que nós prejudicamos a um irmão de caminhada. A grandes fileiras segue-lhe os passos com a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Então eu acredito, enquanto eu estiver recebendo algum benefício, eu acredito e sigo quando eu estiver recebendo benefício. Ao momento em que eu achar, porque estamos sempre sendo assistidos pelos benfeitores, por Jesus, guiando nossos passos sem mesmo nós percebermos, mas há interesse maior, na maioria das vezes, é que solucione nossos problemas. Eu vou seguir
para acabar com meus problemas. A hora que acabar meus problemas, aí depois eu vejo o que eu faço. E na grande maioria das vezes a pessoa se afasta, aí depois de um tempo voltam as aflições, os tormentos. Então é a falta de disciplina da criatura, correndo atrás do quê? Do pão da vida, correndo atrás da luz, feito mariposa, ao invés de nos tornarmos o pão e nos tornarmos luz, que é o recomendado, através, é claro, de todas as instruções que Jesus nos deixou. Então, são grandes as fileiras de seguem os passos do Mestre com os seus segundos interesses. Outros se acercam dele buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu, colocando a crença, como Tomé, o ver para crer, e esquecendo que o Mestre não precisa mostrar nada para a gente, ele já nos provou quem ele é há mais de 2000 anos, mas ainda existem os incrédulos que querem ainda ver para crer, sentir e que aconteça o milagre em mim para que eu possa ser um seguidor. Pretensão, mas assim somos nós, ainda inferiorizados em nossos sentimentos, em nossos julgamentos. Então, acabamos por que atormentar, numa palavra sutil, mas atormentar o Mestre com as nossas vontades. Eu quero isso, eu quero aquilo, então eu rogo os sinais do céu para que eu possa ter certeza de que vai dar certo. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. O Jairo já era um príncipe de sinagoga que estava com a sua filha de 12 anos enferma em casa e foi a procurar o Mestre para que pudesse curá-la. E logicamente com muitas dúvidas naquela época, como todos, e narra a história no Evangelho que a hora que ele se encontra com Jesus, os próprios servos de Jairo já haviam dito que a filha dele já havia desencarnado, e Jesus ele falou: não, vamos até ela. Chegando lá, todos já estavam praticamente já velando o corpo da jovem, e Jesus diz que ela não está morta, ela estava apenas dormindo, e assim a fez acordar. Mas quantos de nós somos assim, suplicando sempre as bênçãos, acreditando e às vezes também ao mesmo tempo desacreditando que possa chegar essas bênçãos até nós, porque às vezes achamos que não somos merecedores, enfim, e outras inúmeras aflições que abrangem nossos pensamentos, e acabamos que nos afastando de tudo isso e não acreditando, ou crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Os irmãos que não conhecem a história de Judas, Judas foi muito bem intencionado quando ele trouxe os romanos até Jesus, porque ele achou que com aquela movimentação toda surgiria a guerra e Jesus sairia com sua espada, fazendo justiça entre os homens, exercendo o poder, e ele próprio querendo
influenciar aquilo que Jesus veio fazer entre nós, que eles todos não tinham a menor ideia, todos os apóstolos. Mas tentamos o que? Impingir, na nossa dominação, para que as coisas funcionem da maneira que a gente quer que funcione. Então, que a gente quer que Jesus faça a nossa maneira, não a maneira que nós necessitamos para resolver as nossas aflições. Queremos que resolva do nosso jeito, do jeito que eu quero, não é do jeito que tem que ser, que o Mestre sabe a cada um qual é a necessidade e merecimento para resolver os problemas das nossas aflições. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. O favoritismo: eu sou um servo fiel, fervoroso, então quando eu desencarnar eu quero sentar ao lado do Mestre, E essa passagem foi com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, quando a esposa de Zebedeu rogou a Jesus que quando fossem aos reinos do céu, que ele colocasse os filhos dela ao seu lado, sentado um à direita e outro à esquerda. E Jesus explicou que não funciona assim, E aí já é outro. Mas quantos de nós queremos essa exclusividade porque somos devotos? Então, quando eu morrer, eu quero estar lá, ao lado do Mestre, porque eu fui um servo fiel. E a gente tem muito ainda a caminhar para poder chegar perto dos pés do Mestre, Temos uma jornada muito longa ainda e temos que ser humildes para reconhecer isso, a nossa inferioridade espiritual ainda. Mas o importante é nós não desanimarmos, não sairmos desse caminho que Ele nos deixou. Outros muitos o acompanham estrada fora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, mas detestando-lhe as verdades cristalinas. Então, quantos e quantos e quantos irmãos que caminhavam com Jesus, mas somente seguindo os seus milagres, os seus feitos, a sua própria, como disse aqui anteriormente, a multiplicação dos pães, mas esquecendo os textos sagrados, todos os ensinamentos que ele proferia nessa jornada, a cada dia um estudo, um ensinamento diferente, uma parábola citada, e muitos não se agradavam, porque o convite sempre é a nossa reforma íntima, Jesus deixava muito bem claro que o mal que nos fazia não era o mal de fora, mas o mal que estava dentro de nós, que está dentro de nós ainda. E muitos de nós não gostávamos disso, e até hoje, muitos de nós não assumimos que nós não somos perfeitos. Muitas pessoas ainda já se acham, porque eu fiz uma coisinha boa aqui, ou eu dei uma moedinha ali, eu já sou uma pessoa já abençoada, elevada. E não é assim que a gente sabe que não é assim que funciona, Mas é assim o que fazemos do Cristo em nossas vidas. Cada qual de nós sabe dos seus compromissos, dos seus merecimentos e de onde se encontra. Basta a gente fazer uma auto-reflexão de quem eu sou, o que eu faço, o que eu penso, que a gente vai se identificar ou não com os ensinamentos de Jesus. Então, gostar
dos feitos de Jesus, mas não gostar dos ensinamentos, não faz o menor sentido, né? Porque aí é aquela pessoa que ela só está interessada nas manifestações e não nos ensinamentos que estão contidos nela. Alguns imitam os beneficiários da Judéia a levantarem as mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. É o testemunho esse que nós somos convidados sempre, sem perceber, mas somos convidados a testemunhar por Jesus. E talvez por vergonha, às vezes por falta de fé, de crença ou de próprio conhecimento, a gente foge ao testemunho. Foge porque não acreditamos, não em Jesus, não acreditamos em nós mesmos. Não nos achamos que somos aptos a testemunhar algo, uma bênção vindo dos céus que chega até nosso lar, nosso ímã, nosso ser. Então, fugimos espavoridos do sacrifício e dos testemunhos, porque todo mundo quer sentar na janelinha, ninguém quer se sacrificar, ninguém quer apresentar a outra face. Então, o que fazemos do Mestre, meus irmãos? É isso, o nosso testemunho no dia a dia, a vivência dele nos nossos atos. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando com despreocupação do dever e da responsabilidade. Ele já foi pregado na cruz mesmo, o que vai adiantar, né, a minha opinião, ou o que eu faço, ou o que eu testemunho? Esquecemos que Ele continua aqui vivo entre nós, estendendo a mão para cada irmão necessitado, e até para aqueles que se acham que não têm necessidade dele. Principalmente esses irmãos são mais acolhidos no seio do Senhor. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação do Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Embora Simão, tenha negado, que a gente fala, Pedro negou Cristo por 3 vezes, mas isso já estava previsto, até a própria traição de Judas já estava tudo previsto. Jesus já sabia de tudo isso. Mas Pedro, como todos, seguiram Jesus e passaram por todas as dificuldades por isso, e por isso até hoje nos trazem mensagens e exemplos também dignos a serem seguidos. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção através de impedimentos e pedradas até o fim da luta. O apóstolo dos gentios, que quão vasta é o evangelho de Paulo, que nos trouxe tantas epístolas e cartas, e era o caçador de cristãos. Então a gente temos que seguir isso, porque todos nós, assim como Paulo, todos nós erramos nessa estrada, e sempre há tempo para nós nos corrigirmos. Não basta fazer do Cristo, Jesus,
o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo a cada dia. Então, meus irmãos, o quanto que estamos vivenciando Jesus nas nossas vidas. O que fazemos do Mestre é o título da lição. O que fazemos de Jesus? O quanto nos esforçamos para dar uma resposta a alguém baseado no Cristo, no que o Cristo falaria nesse momento em que eu me encontro agora. Como que ele agiria, como que ele iria pensar. Quanto nos esforçamos para isso, porque lógico, não conseguimos atingir ainda a vivência do Cristo assim, totalmente em nossas vidas, mas o quanto nós nos esforçamos para isso, que é que vai fazer a grande diferença. Porque quanto mais nos esforçarmos, mais repetirmos, a lei da repetição, mais conseguimos assim absorver e realmente vivenciar Jesus em nossas vidas. Então, o que Jesus faria no meu lugar, nesse exato momento? O que ele falaria? O que ele agir? Como ele iria agir? Fica então, meus irmãos, no dia de hoje, tão especial desse nosso querido Mestre, o que fazemos do Mestre no restante do ano, não no dia de hoje. Esse clima harmonizado que a gente encontra nessa época, que a gente possa levá-lo para o restante do ano, para o restante de nossas vidas, esse equilíbrio, essa tolerância, essa harmonia, essa compreensão de que aquele irmão do meu lado ele erra, assim como eu também erro, e seguindo assim sempre os passos de Jesus. O quanto que deixamos Jesus nos influenciar é determinado por nós mesmos, não por Ele. O quanto que Jesus quer me influenciar, não, é o quanto que nós deixamos que Ele faça parte da nossa vida, que Ele faça parte das nossas palavras e pensamentos, e levar isso, esse sentimento maravilhoso, porque Cristo é amor, é perdão, é caridade, que a gente possa levar isso para o restante, não só o restante do ano, mas o restante das nossas vidas. A cada dia, o despertar do corpo, nós já agradecendo e fazendo jus por tudo isso que Ele nos trouxe, nos ofertou esse banquete com o seu Evangelho, e que nós, passados 2000 anos, ainda não aprendemos a segui-lo da maneira correta, da maneira produtiva, sem egoísmo, sem vaidade, sem pretensão. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, não só no dia de hoje, mas todos os dias de nossas vidas, podendo sempre contar com a presença divina e misericordiosa do Mestre, através dos seus benfeitores, que despendem toda a paciência e amorosidade para conosco, amparando-nos e protegendo-nos, não só do mal que existe aí fora, mas também daquilo que temos, do mal que temos ainda contido em nossos corações, a dureza dos nossos corações. Que possamos sempre recordar dos exemplos do Mestre, não só nos momentos de dificuldades, mas nos momentos mais alegres de nossas vidas, celebrando juntamente com Ele a alegria de estar vivo, encarnado e vivenciando esses momentos, essas experiências no planeta Terra, nas quais carregaremos por toda a nossa vivência, a nossa vida espiritual. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado aos queridos irmãos benfeitores espirituais por nos receberem, por abençoarem
este ambiente para a nossa chegada, recebendo todos esses fluidos que nos auxiliam, nos amparam e nos enobrecem a alma. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Rogamos a Ti, Senhor, sempre, ajuda-nos a estar contigo, hoje e sempre, graças a Deus, que assim seja.